Optibus, que é uma empresa gigantesca, nascida em Israel. You were born in Israel, the company, right? Yes. And then took over around the world. Acabou conquistando o mundo todo. Yeah, around the world. We're now in 35 countries, 6,000 cities. Very big in Latin America, in Brazil, Chile, Mexico, US, Canada, all of Europe, Africa, Asia, Pacific. So. Praticamente o que o Amos está me dizendo é que eles estão conquistando o mundo e mais 24 territórios além do planeta Terra. Está espalhado pelos continentes todos, em 6.000 cidades, não é isso? Mais de 6.000 cidades hoje utilizam a plataforma da Optibus para planejar e optimizar seu transporte público. Esse que falou, em português, a gente não exatamente domina, mas a gente é o Ronan Avram, que é o CEO da América Latina, mas que tem muito conhecimento do que acontece no mundo todo pela Optibus. Pelo menos tentando. Ou seja, existe uma coisa que a Optibus acredita muito em melhorar o transporte público juntos e através de compartilhar junto com nossos parceiros, nossos colaboradores, os cidadãos, as autoridades operadoras, o conhecimento que a gente atrai. Então, a gente pega a experiência, como o Amos falou, que a gente começou em Israel, leva isso para locais como a Inglaterra, como a Espanha, como a Itália, leva a experiência deles para Estados Unidos, veja como isso pode aprimorar o transporte público no Brasil, como o transporte público no Brasil influencia no Chile, como a experiência dos veículos elétricos na Chile pode ajudar nessa transição que a gente está passando agora no Brasil. Então a ideia realmente é olhar como podemos compartilhar esse conhecimento para melhorar o transporte público juntos. Mas eu queria voltar um pouquinho à raiz. Por favor. Como é que começou? I would like to go back to the roots. How did you wake up one day and say, I have an idea? How was this process? Como foi o processo de pensar, vou começar uma empresa que vai mexer com isso? So Optibus this year celebrates our 10 years anniversary. We started in 2014. Just two people, me and Eitan, my co-founder, started from the basement of my house in one city in Israel and grew up to where it is today. The story actually started way before that, around 10 years prior to that, in about 2004, 2005. I was at university studying math, computer science. I met Eitan, my co-founder there. He was studying with me. My father was the CFO of one of the largest public transport companies in Israel. And at that time, he saw all the inefficiency of running a public transportation service firsthand. And he was telling me how inefficient it is to plan a public transport system, how manual it is. He was saying, hey, you're studying, I was first year at university. He was saying, you're studying math, computer science, maybe it's a problem you can solve. That was 2004, 2005. It took us about 10 years to even start the company, spending nights, weekends, every time that we can to first write the code, write the algorithms, and then working with customers and build the product. 2014, we decided, we already had the initial prototype. We had several customers, first in Israel, later on in the US, using the product. Very basic at that time, but already give them a lot of value. And we made a decision to leave the jobs where we are and start a company. Just a second, so I can translate all of this, but it's quite interesting story. Então, por volta de 10 anos atrás, 2014, começou a empresa, só 2 pessoas, aquele começo clássico, né, da área de tecnologia, no porão de casa. Mas o que aconteceu, o começo de tudo foi um pouquinho atrás, por volta de 2005, ele ainda estava estudando, né, ciências da computação, e o pai dele era o diretor financeiro. Isso mesmo, right? diretor financeiro. Diretor financeiro de uma empresa de transporte em Israel. E ele comentou, olha, é uma ineficiência total, eu não sei como. E aí ele falou, você está aí estudando matemática, mexendo com dados e tudo mais, quem sabe você não acha aí, esse não é um problema que você possa resolver.
E aí ele tomou a sério a missão, passados alguns anos, em 2014, ele já estava aí com um protótipo, já trabalhando com alguns clientes. What I want to know now is like, is your father happy with your solution? My father is with the solution. Yeah, they were one of the first customers. Actually, they weren't the first customer. They were like giving us feedback, and so it took time to actually sell to this company. But yes, since then they are happy customers and expanded quite a lot. Ok, eu só perguntei para ele se o pai dele, no final das contas, ficou satisfeito com a solução. Ele falou que sim, é um cliente feliz e tudo mais. Mas the matter is, okay, so you had a problem, you sorted a problem. Nobody else was doing the same. What is so special about Optimus? Yeah, we start maybe from the beginning. You look at public transport, it's an important industry. It moves so many people around the world. It's also very large, like industry. Every city in the world has some kind of public transport system. But it's more or less being planned, operated in the same way in the last 50 years. Still, routes are being planned manually, by hand, sometimes on like some kind of computer program, but completely manually. The timetable, the frequency, how many drivers, how many buses you need, what type of bus. It's a lot of manual process and many decisions that you need to do in order to run a public transport system. If you are a passenger that takes a bus or takes a train, you don't think about it, it comes, it picks you up. Behind the scenes, it's a very complex operation, it's very manual. We took all the latest technology and a lot we developed in-house about AI, optimization, cloud computing, and build the first modern system to run a public transport operation using state-of-the-art AI optimization to take every decision and make it optimal. So you don't need to manually do all these things. You can do it by sophisticated algorithms, and the result is that you get a much more efficient service. So it costs less and it has less hours, less mileage and so on. And it's also much better for passengers. You get better service, better on-time performance, and the combination was very unique. Ok. Então, na verdade, o que ele coloca, eu perguntei para ele assim, qual é a especificidade, né? O que eles fizeram para conquistar o mercado, para ter novidade que trouxeram. Então, o que ele disse é que o estado da coisa do transporte estava parado, né? Stale, praticamente não vivo mesmo, né? Assim, e aí, nesse processo, era tudo feito muito manualmente. E que atrás do trabalho do ônibus, o ônibus, às vezes, o passageiro vê só o ônibus chegando, saindo, parece uma operação simples, né? O que é? Bom, você põe o motorista dentro da coisa, ele vem, passa aqui, eu entro e desço. Ele falando que é um processo muito mais complicado, você fazer todas essas escalas, escolher que ônibus você vai usar, né? Que horas que para, que não para e tudo mais. Todas as imensas variáveis que entram na questão do transporte e que então a substituição desse trabalho que era feito manual, em planilhas longas, complicadas, demoradas de se preencher, vai passando para o mundo digital com toda a sofisticação das nuvens, da inteligência artificial. Ele fala em estado da arte, né? A obra, o pico dessa tecnologia para você poder ter decisões otimizadas. E no final das contas, quem sai lucrando com essa história tem dois lucros, digamos, né? Para o operador você tem mais eficiência e menos custo, e o passageiro tem um serviço melhor. É isso mesmo. Agora, aí eu pergunto o seguinte, num país como o Brasil, com uma cultura muito típica e espalhada por várias regiões, a maior dificuldade para implantar um sistema racional como esse é tecnologia ou é cultural? Conversar com prefeituras, conversar com empresas que nunca se deram conta dessa necessidade. Vou te pedir só antes para você traduzir para ele. So basically the question is, what is the major challenge when you go and implement a system like Optibus in Brazil? Whether it comes to
convincing the authority, whether it comes to the operator, when they are used, as you said before, to work in a very different way, a very manual way. Então, eu acho que podemos dividir essa resposta por dois lados. Primeiro sobre os operadores e depois sobre as autoridades. A primeira coisa sobre as operadoras, eu acho que eles mesmos estão enxergando já há 8, 9, 10 anos atrás a necessidade de ferramentas mais eficientes. Então, começou essa consciência de necessidade de ferramentas tecnológicas, onde as empresas mesmas foram procurar. Ainda, obviamente, tem muitas empresas que trabalham manualmente, isso é muito natural, e o processo, às vezes, é mostrar algum valor para o gestor da empresa e outro valor para o operador da plataforma, porque é realmente um pouco diferente. Mas a necessidade existia. Enquanto isso, estamos convivendo, todos nós, essa transformação digital, ou transformação do transporte público que está acontecendo com as autoridades. Só que é um movimento em processo, tanto numa maior necessidade das autoridades de realmente ter a gestão do transporte público. E com essa necessidade de ter a gestão, por qualquer motivo que seja, vem a necessidade de ferramentas complementares. Então, a gente trabalha isso em conjunto. E os casos, talvez o melhor caso que temos, que amanhã vai ser discutido na NTP, é justamente do Porto Alegre, onde existe essa parceria entre o órgão gestor, entre a autoridade e entre as operadoras, permitindo tanto para a autoridade poder planejar as rotas de forma mais eficiente, mas no mesmo jeito compartilhar com as operadoras essas ferramentas tecnológicas que ajudam a eles a manterem a eficiência nessa transição. E obviamente isso sem falar sobre tudo que estamos convivendo agora com essa transformação dos veículos elétricos, que obviamente é uma transformação totalmente diferente da operação de veículos de diesel. É outra coisa, outra bestia. E nós justamente estamos trabalhando tanto com as autoridades como as operadoras para ajudar neles nessa transição. Seja, como você faz uma rota que hoje com um veículo de diesel que tem uma autonomia quase ilimitada, com um veículo elétrico que tem uma economia limitada. Como você carrega esses veículos à noite? Como você ajuda as empresas a operar isso no dia a dia? E isso entra um pouquinho no que a Amos falou antes. Uma vez que você tem na base da plataforma de inteligência artificial que permite você acompanhar tanto as autoridades como as operadoras nessa transição. I would like to know a bit about the artificial intelligence, because I think like everything that's new, it's kind of, it kills all bugs in the world, it saves the planet. What is the real use of artificial intelligence right now for the transport area? Let me just translate it before. Okay. Eu queria saber um pouco, porque hoje em dia eu acho que se usa muito a expressão inteligência artificial como se fosse a panaceia universal, vai resolver todos os problemas do mundo. Mas eu queria saber, do ponto de vista prático, o que hoje a inteligência artificial faz dentro desse contexto do transporte. Okay, so when you plan a transportation system, or maybe even a change, you can plan a new route, or you can change an existing route, or you can even change the timetable, any change that you do. That's what our customers are doing with Optibus every day. This has an impact in the real world, right? If I plan a new route, this route will pick people, will change something in the real world. You need a way to understand or predict what will be the performance of this change. First, how long the bus will drive, how many people will be on the vehicle,
how much it will cost, what will be the performance on a Monday on 8 a.m. and on a Friday in 11 p.m. and so on. Now, one way of doing it without artificial intelligence, you plan a route by hand, you put buses, they drive it, and then after 1 month, 2 months, you see, okay, it's good, it's not good, you change. Optibus is able to look at all the data. There is a lot of data, years and years of data, and then make predictions, like statistics and being able to do like machine learning from all the different days. Okay, on Monday on 8 a.m. in this route, in this part of the city, with this kind of a bus, it will take 50 minutes, it will take 1 hour. There will be many people, there will be less people. It will require this cost, that cost, and so on. And then once you have this kind of model and prediction, then you can in advance make a service that works better. So this is like one element of artificial intelligence. The second element is optimization. So you have all the data, and you have all the models, and you have all the prediction. But now, what do you do? What route? What timetable? Should this bus go every 5 minutes, or every 10 minutes, or every 30 minutes? How do you take the demand, where people live, where they work, and you build the best system that accommodates that demand? And this is a task that is a combination of optimization and artificial intelligence to take what a human being used to do by hand and automate it to get the best performance. Ok, boa resposta, bem completa. Your answer was throwaway for me. Yeah, so it's Yeah, no, very good, very good. Então a primeira coisa que está dizendo é que a inteligência artificial entra para testar cenários. Então você quer, por exemplo, fazer uma operação numa rota ou criar uma rota nova, e aí você pode checar de acordo com dados que você já acumulou e aí fazer uma coisa de prever, né, predictiva. Não sei se essa palavra existe em português. Mas que na verdade assim, você economiza um tempo enorme, uma coisa que teria que ser testada, como ele falou. Vou testar na segunda-feira, coloca lá uma pessoa fazendo aquela rota, vai checar quanto tempo leva, papapá. Então você elimina tudo isso e chega a uma conclusão mais rápida e sólida. E um segundo ponto que é a otimização no sentido de ver demandas, horários e rotas. Será que essa rota eu devo ter um ônibus passando de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, de 15 em 15? Como é que isso funciona? Ele também transporta isso que era feito manualmente para um contexto automatizado. Então você ganha de novo tempo, dinheiro, eficiência. E eu queria fazer mais uma pergunta para vocês dois aqui, que é o seguinte: hoje em dia a gente tem várias empresas oferecendo praticamente o mesmo serviço. Por que a Optibus? It's a question for both of us. There's a few companies offering services, similar services to us. Why Optibus? We'll answer on Latam. Então, uma coisa que nós percebemos com a Latam quando começamos a trabalhar no Brasil e no Chile e no México era entender qual a diferença primeira do transporte público daqui para fora. Como Amos explicou antes, nossa plataforma é uma plataforma nativa na nuvem e uma plataforma que utiliza inteligência artificial. Isso permite para nós pegar a base que é utilizado na Inglaterra, que é utilizado no Israel e nos Estados Unidos, mas fazer as customizações necessárias para atender a realidade local. Então, a primeira coisa que fizemos era justamente isso. De certa forma, você pode dizer que é a tropicalização do software, mas na prática é muito mais pegar e aprender e trabalhar junto com os operadores e autoridades para entender o dor deles e como ajustar a plataforma para que ela dê o impacto necessário para o valor.
A segunda coisa que fizemos na América Latina, eu acho que talvez foi uma diferença de pensar para muitas empresas estrangeiras, era trabalhar em conjunto com as outras fornecedores de tecnologia. Por exemplo, nós fazemos planejamento, programação, operação, mas precisamos dados, por exemplo, da bilhetagem para prever a demanda. Precisamos dados de diferentes empresas que fornecem informação do passageiro para saber o tempo de deslocamento. Ou empresas que fornecem gestão para dar para eles a escala. Então, esse trabalho que realmente o Optibus investiu especificamente aqui, nessa parceria e integração com todo o ecossistema, levou no final para maior valor para o cliente final. Eu acho que isso é o maior sucesso que podemos dar, onde o cliente final enxerga o valor. E hoje, de fato, no Brasil, como empresa de planejamento e programação, somos os maiores. E já que você explicou por que escolher a Optibus, agora nos diga quem escolheu a Optibus aqui no Brasil. Os maiores cases da Optibus aqui no Brasil. Os maiores cases. Bom, primeiro temos quase 100 clientes no Brasil hoje, e isso que começamos a operar, do facto, em 2021 como empresa brasileira. O primeiro cliente que gostaria de mencionar é a URB, empresa de Brasília, faz parte do grupo HP, mais de 600 veículos transportando em Brasília. Só que hoje em dia fornecemos toda a plataforma para todo o sistema de Porto Alegre, todo o sistema de Manaus. Temos operadores em São Paulo, tanto operadores que operam veículos elétricos como a RB Trans, mas também outros operadores como a Raposo e outros. Rio de Janeiro, desde a Redentor e diferentes operadoras que trabalham lá. O BRT Rio, acabamos de seguir e continuar fornecendo a plataforma e a solução para eles para mais um ano. Também no BRT Sorocaba, que utiliza a nossa plataforma junto com o grupo Primova. Existem vários clientes em Belo Horizonte, diferentes grupos, tanto em BH como na área ao redor, Contagem, Jaú, outros. Temos operadores em Recife, Fortaleza, desculpa se eu esqueci alguma cidade que não mencionei aí. What is the size of the Brazilian market for this huge global operation? Qual é o tamanho da operação brasileira dentro do contexto global, uma empresa global? Today for Optibus, you mean? Yeah. Okay. We are, I would say, in 4 different regions in the world. We separate to Latin America, North America, EMEA, and then APAC. Currently, our biggest market is EMEA. We are operating in most of the UK market, so London, and almost all of the UK is now using Optibus. About 70% of the UK market. Then Germany, France, Italy, Spain, so on. And then after that, it's around US is a big market for us. And then Latin America. In Latin America, Brazil is the biggest today. But also Chile is quite extensive. Mexico as well. In Brazil, we have about 100 customers today. So it's quite significant for Optibus. Optibus today has hundreds of customers, and 100 out of that is very significant. And what is the potential you see for the country? We see a huge potential. First of all, because estamos numa fase de transformação digital. Então, nós estamos vendo esse crescimento de interesse, de necessidade, tanto de autoridades, que na verdade hoje a maioria das autoridades no Brasil não utilizam nenhuma ferramenta. Então, o primeiro potencial é nas autoridades, mas também nas operadoras. Então, ainda é um mercado azul totalmente. Hoje em dia, a referência que temos na região também nos ajuda muito. Por exemplo, em Santiago, toda a cidade, mais de 7 mil veículos
que quase 2.500 veículos elétricos estão sendo planejadas e programadas pela plataforma da Optimus. Só que hoje ajuda-nos a chegar às operadoras de São Paulo, agora as operadoras de BH, de Brasília, Goiânia, e ajudar eles nessa transformação para veículos elétricos. Qual foi o maior desafio? What was the biggest challenge when you decided to start doing jobs in Brazil, looking for clients in Brazil? What was the biggest challenge? Qual foi o maior desafio quando vocês resolveram montar um negócio no Brasil? Eu diria que o primeiro desafio era que nós assinamos o primeiro cliente no dia que começou a pandemia. Esse foi o maior desafio. Mas graças a Deus tivemos essa parceria com eles e que virou uma referência. Depois disso, obviamente, teve um trabalho, como falei antes, tanto na tropicalização do produto como do serviço que tem que ser prestado e o entendimento que o Brasil é país continental. Os requerimentos em Porto Alegre são diferentes que os requerimentos em São Paulo. A SP Trans tem outra exigência que a autoridade do Rio e de Fortaleza. Então, estamos abraçando essas localidades com cautela, estamos olhando cada vez antes de entrar a outra geografia com as necessidades, como eles trabalham, como nós realmente podemos dar um impacto e valorizando muito as parcerias que temos com as outras empresas da região que vemos fundamental. Ok.